Você considera que o mercado de trabalho atual representa bem a diversidade que compõe a nossa sociedade? Quais são os desafios e oportunidades que as organizações têm para compor times cada vez mais diversos? E por que você deveria se preocupar com essa situação? Tudo isso e muito mais a gente responde aqui nesse vídeo. Fica aqui comigo. Seja bem-vinda, bem-vindo, bem-vinde ao Sebrae Talks, o canal do Sebrae no YouTube. Meu nome é Mayara Liberato, eu sou empresária e empreendedora, fundadora da empresa Cabeça de Homem, a Revolução do Masculino, uma organização que trabalha com equidade de gênero, bem-estar mental, emocional, social e afetividade. Mas antes de a gente entrar mais nesse assunto, eu vou convidar você a se inscrever aqui no canal, a dar o seu like e ativar as notificações, porque toda semana a gente tem vídeo novo por aqui. Espero você. Por que é tão importante a gente falar sobre a pauta da diversidade e inclusão? E porque hoje é uma pauta que está muito presente no dia a dia das organizações, tá? A gente vive no Brasil, que é um país com dimensões continentais e que a gente tem uma população que ela é muito diversa. A gente teve o quê? Colonização de europeus com pessoas vindas de diversos países, né, da Europa. A gente tem negros, a gente tem índios, então a gente tem várias representatividades de várias populações no nosso país. Então a gente precisa, enquanto empreendedor, enquanto empresário, a gente tem um olhar, né, uma visão de negócio que ela consiga o quê? Abarcar todas essas populações, toda essa diversidade étnica, racial que a gente tem no nosso país. Porque, afinal de contas, enquanto empresários e empreendedores, a gente quer o quê? Como resultado, atingir o maior público possível e o público que tem interesse pelo nosso negócio. Então, para isso, eu preciso saber conversar com aquele público. Eu preciso conhecer os gostos, eu preciso conhecer os costumes, eu preciso conhecer os sonhos daquele público, tá? E, geralmente, as pessoas, elas se unem o quê? Por afinidades. Então, quanto mais representatividade a gente tiver de toda essa diversidade, mais potencial de o nosso negócio dar resultado. E essa pauta de diversidade e inclusão, o DEI, né, como a gente fala, está dentro de uma sigla que também vem sendo muito falada hoje pelas organizações, que é o ESG, que representa o quê? Que significa, traduzindo para o português, uma pauta de governança, responsabilidade social e responsabilidade ambiental. Tá? Então é muito importante, enquanto organização, se você tem um setor econômico, que é um dos grandes setores de representatividade social, junto com política, junto também com a parte educacional e no outro nível, né, a questão de religião, apesar de a gente ter um Estado laico, a gente sabe que isso influencia muito também o costume da nossa população. A gente tem que pensar que, na categoria econômica, a gente precisa não só ter essa visão de manter os recursos naturais e o quanto que ele, o quê? Influencia o nosso negócio, influencia o quê? A vida das pessoas. Porque a gente precisa pensar na sociedade, no ecossistema humano, no ecossistema social, né, e humano e no ecossistema ambiental, que é quem sustenta todos nós. E de onde a gente extrai o quê? As matérias-primas e os recursos naturais para a nossa alimentação e para a nossa subsistência. Então é importante a gente ter essa preocupação. E essa pauta é uma pauta que no Brasil, ela está, digamos assim, nos últimos anos, cada vez mais ganhando espaço. Mas que já é uma pauta que nos países mais desenvolvidos, desde o final dos anos 90, início, meados de 90, até final dos anos 90, já era uma pauta, que era uma pauta recorrente lá. No Brasil, final dos anos 90, início dos anos 2000, se falou muito sobre responsabilidade social. E começou também a se falar sobre responsabilidade ambiental. E agora, essa parte de diversidade e inclusão, ela vem o quê? Na parte social do ESG. E o que é importante a gente entender? Que hoje a questão da diversidade e inclusão, ela é uma meta estratégica, um objetivo estratégico das grandes organizações. E que isso vem o quê? Da alta liderança. E que é preciso vir da alta liderança. Porque se a alta liderança não comprar isso como compromisso e não vir os ganhos que podem advir dessa representatividade que a gente tem na nossa sociedade, as empresas elas não vão crescer. Então hoje os números já mostram que as organizações que investem numa pauta mais múltipla de diversidade e inclusão, que se preocupa com essa pauta como uma questão estratégica, que inclusive é uma das metas a serem alcançadas nos KPIs das empresas, a gente o quê? Tem um resultado maior e as empresas aumentam em produtividade. As empresas aumentam em competitividade no mercado e as empresas o quê? Têm mais lucratividade. Então, como toda empresa quer dar lucro, né? Apesar das empresas também terem a sua causa, elas querem o quê? Ter lucro cada vez maior. Já viram que quanto maior representatividade a gente tem, que maior lucratividade a gente tem. Quando a gente fala de diversidade e inclusão, é importante a gente pensar hoje nas principais categorias, né? Ou grupos de afinidades, como as empresas às vezes montam, as pessoas que vão trabalhar dentro das organizações nesse setor.
tá? Mas vamos falar em categorias, que são geralmente gênero, que a gente pensa o quê? Em mulheres. A gente vive ainda numa sociedade em que ela é criada e ela é educada num binarismo de homem e mulher, mas a gente sabe que é muito maior a questão de gênero, que diferencia-se do biológico, tá? Então a gente precisa pensar nessa pauta de homens e mulheres são criados, são socializados de forma muito diversa na sociedade. Então a gente tem uma pauta de que os homens, eles têm como valorização da subjetividade masculina que ele tem que ser provedor. E que o trabalho é um dos pilares estruturantes do masculino na sociedade. Enquanto para a mulher não é. Ainda não é. Nós, mulheres, estamos conquistando cada vez mais espaço no mercado de trabalho. Mas se a gente der um olharzinho para a história, olhar um pouquinho para trás, o que é que a gente vai ver, tá? Que 60 anos atrás, exatamente em 1962 até esse ano, as mulheres de classe média, diga-se, tá? E classe média alta, elas só poderiam trabalhar com autorização do marido. Então, a gente não poderia trabalhar hoje, as empresárias, muitas empresárias e empreendedoras não poderiam trabalhar fora de casa. A gente não poderia ter conta bancária. A gente não podia administrar a nossa própria herança, caso a gente recebesse uma herança familiar. Então, tudo isso era o quê? Responsabilidade do masculino. Então, se a gente começa a olhar essa disparidade que tem entre representatividade masculina e feminina na sociedade e também uma representatividade entre brancos e não brancos, tá? Entre homens héteros e homens não héteros, a gente vai ver que tem uma disparidade muito grande e que quando a gente fala que existe uma desigualdade, que nós somos a maioria, uma coisa é eu ser maioria em percentual, outra coisa é eu ser maioria em representatividade. Então vou dar exemplos muito fáceis e simples para a gente conseguir entender isso, tá? Se a gente fala que as mulheres hoje são em torno de 52% da população brasileira, mas quando a gente fala em representatividade no mercado de trabalho, a nossa representatividade ela é muito menor. As mulheres não ocupam 52% dos altos cargos de liderança nas organizações. Sabe quanto que as mulheres ocupam, gente? De 3,5% a 4%. Olha que número estarrecedor. Se a gente pensar na população negra no Brasil, que a população negra percentualmente, se eu não me engano, está entre 54% e 58%, eu não vou saber precisar, mas é entre esse percentual. E se a gente olhar a representatividade da população negra, não chega a 30% do mercado de trabalho. Então, assim, muitas questões precisam ser revistas. Então, quando a gente fala de diversidade e inclusão, as organizações trabalham geralmente a partir de alguns aspectos, que é a equidade de gênero, que é uma equiparação entre homens e mulheres. Fala-se muito da questão de raça, etnia, cor, que é trazer pessoas não brancas, pessoas negras para o mercado de trabalho, em função até do nosso histórico escravagista. Se fala muito em população negra, mas, na verdade, a gente tem que pensar em todas as pessoas que não são consideradas brancas. Então, são os indígenas, são os ciganos, são os amarelos. Então, só que em maior representatividade a gente tem os negros, tá? E a gente tem também como um pilar estruturante social a questão do racismo. Então, por isso que é tão importante a gente falar, sim, dessa reparação e da inserção das pessoas negras no mercado de trabalho, porque todo mundo tem a sua contribuição a dar. Uma outra categoria que é analisada, além das mulheres da questão de raça, etnia, cor, com maior foco nos negros, são os PCDs. Tá? São as pessoas com deficiência. Então, geralmente, aquele que é diferente, a gente costuma alijar do mercado de trabalho. E eu me lembro que no início dos anos 2000, entre 2004 e 2005, eu prestei consultoria para a empresa de saneamento daqui do meu estado, e eles tinham incorporado, 2 anos antes, pessoas surdas dentro do quadro da empresa. E eles pesquisaram as funções que mais se adequariam para aquelas pessoas, que elas se sentiriam mais confortáveis para fazer. E acreditem, olhem que dado estarrecedor, no bom sentido. As pessoas surdas, elas tiveram um desempenho e resultado 30% maior do que as pessoas não surdas. E aí eu pergunto, o que é deficiência e o que é eficiência? Então, todos nós que não temos nenhuma deficiência física no corpo, a gente tem mais habilidades em algumas áreas e menos habilidades em outras. E tem áreas que a gente não tem habilidade e competência nenhuma. Então, desse ponto de vista, o que é deficiente e o que é eficiente? Então, a gente precisa sempre pesquisar e descobrir quais são as qualidades e a força, o valor do outro, o diferencial do outro, para que a gente possa o quê? Propiciar o desenvolvimento desse indivíduo, tá? Desse empreendedor, desse colaborador, para que a gente consiga ter o melhor resultado, para que ele possa despertar o seu potencial. E uma outra categoria também que hoje está sendo muito, digamos assim, trabalhada dentro das organizações, são os LGBTQIAP+. Por quê? Porque existe uma discriminação muito grande, e aí é por conta exatamente do nosso viés, da nossa história, tá? Da história da nossa sociedade e da cultura da nossa sociedade, que existe uma desqualificação a tudo que não é homem, branco, hétero de alta casta. Por que isso, gente? E hoje se fala muito, então eu sou homem, eu tenho que sentir culpa.
Eu trabalho com masculinidade, já pesquiso sobre isso há bastante tempo, e os homens hoje me falam, eu não posso abrir a boca, que eu já estou errado. Eu falo, não, você não está errado. Mas a gente tem um modelo social que nós fomos colonizados pela Europa, que naquele momento em que a Europa, que Portugal e Espanha, em seu maior número, vieram para o Brasil, tá? E descobriram e colonizaram o nosso país, a gente tinha o quê? A única hierarquização que existia lá era uma hierarquização de gênero. Então você tinha a diferença entre homens e mulheres. Não existia ainda essa diferença racial. E também não existia uma diferença social tão grande no sentido de uma desqualificação em relação a determinadas atividades profissionais que aqui no Brasil são vistas como atividades menos valorizadas. Em função de uma pessoa que tem menos perfil tem um perfil socioeconômico, digamos assim, mais baixo, ocupar porque aquela pessoa é desvalorizada. Então, na verdade, por conta desse modelo importado, modelo social, que veio junto com a colonização, de quem naquele momento histórico, tá, de 1500, quem geria as grandes instâncias de poder social eram pessoas praticamente do sexo masculino, porque as mulheres não tinham vez nem voz, tá? Então eram eles que pensavam a política, a economia, a religião, a cultura, a educação, as grandes instâncias sociais de gestão e de poder da nossa sociedade. Então, esse modelo, apesar da questão da colonização ter acabado há alguns anos, da escravidão também ter acabado, foi tão sofisticado esse modelo implantado na nossa sociedade que até hoje, digamos assim, esse modelo, ele reverbera e ele deixou consequências profundas e por isso a gente fala estruturantes em nossa sociedade. E por que é importante a gente falar isso? Se a gente volta para, como eu disse, até 1962, tá? 60 anos atrás, as mulheres brancas e de classe média e classe média alta só poderiam trabalhar com autorização do marido, então isso é algo muito grave. Mas por que a gente fala isso? Por quê? Porque as mulheres de baixa classe social e as mulheres negras, que em sua maioria eram de baixa classe social, elas sempre trabalharam. Porque elas precisavam colocar dinheiro em casa. Elas precisavam colocar o quê? Comida na boca dos filhos, da sua prole. Então, esse trabalho, ele sempre existiu, mas era um trabalho que não era o quê? Valorizado. Mas hoje, com todo o fenômeno da globalização e também com o avanço das tecnologias, a gente consegue ter uma oferta muito grande, uma socialização e acesso a conhecimento, tá? Vou dar um exemplo meu, pessoal. Eu tô na faixa dos 40 anos, 40 a mais. Quando eu estava na minha infância, as únicas fontes de acesso de informação para nós eram os adultos, que geralmente eram as pessoas da nossa família mais próximas, as escolas, as enciclopédias, que existiam alguns conteúdos, Delta, Larousse, etc., Larousse, enfim. E aí, só que nem todo mundo, nem toda a família tinha grana para ter essas enciclopédias em casa. Eu mesmo ia para a Biblioteca Central do Estado fazer pesquisa ou pesquisava na biblioteca da escola. E a outra fonte de acesso à informação eram os veículos de comunicação. E a gente tinha 4 ou 5 canais de televisão. Então, qual é a nossa realidade hoje? Então, o que é que chegava para mim de informação? O que foi que nós aprendemos? Eu vou dar um exemplo muito simples. Quem descobriu o Brasil? O que é que vem à sua mente? O que foi que nós aprendemos quando éramos pequenos na escola? Nós aprendemos que quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral. Mas aprendemos também que quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui, quem Pedro Álvares Cabral encontrou? Os índios. Então, numa simples colocação dessa, a gente entende o quê? Que quem tem o poder conta a história como quer. Então a pergunta deveria ser, quando foi que os europeus descobriram o Brasil? E ao mesmo tempo, uma colocação nesse sentido nos diz o quê? Os índios não são considerados gente, são considerados coisas, são considerados objetos. Se a gente para pensar, pegando da Grécia e Roma, que é a base do berço da civilização ocidental, tá? Não estou falando de Oriente, estou falando de Ocidente. E naquela época, as mulheres também não tinham voz nem vez e eram limitadas a um ambiente doméstico. Então a gente vê o quê? Que a gente está há vários séculos reproduzindo um modelo social e cultural que hoje no século XXI não faz mais sentido e que a ciência já provou que várias questões tidas e postas como algo natural não é natural, foi criado socialmente com intencionalidades, com determinadas intenções de se manter hierarquias no poder, tá? E que isso agora não faz mais sentido. Por quê? Porque hoje existe uma ciência que ela está mais aberta e acessível a todas as pessoas que querem ter voz e vez com direito a voto, com direito à inserção no mercado de trabalho, com direito à representatividade e com isso fez com que cada pessoa mostrasse, tenha a possibilidade de mostrar o potencial que tem. Mas por que é importante a gente ter diversidade e inclusão? O que é que significa cada sigla dessa? Quando eu falo diversidade, significa que a empresa ela quer abrir o seu percentual, quer abrir, na verdade, o seu quadro de
colaboradores para uma equiparidade percentual de pessoas dessas várias categorias, homens, mulheres, negros e outras raças, etnias, cores e PCDs, tá? E LGBTQIA+. Então, geralmente, são os principais escopos que as empresas estão trabalhando hoje. Só que a gente tem uma organização que receba e que tem um quadro mais equiparado em relação a essas características, tá? Das pessoas, de uma forma geral, não significa que as pessoas entrarem nas empresas, que elas vão ter o quê? Vez, voz, que elas vão se sentir acolhidas, que elas vão sentir que elas são respeitadas naquele espaço enquanto ser humano. E que é uma das grandes questões dos direitos humanos, que é o quê? A gente ser respeitado no nosso âmago, que é a dignidade da pessoa humana. Aí eu pergunto, gente, o que é importante? Ser mulher, ser homem ou ser humano? O que é que está em jogo aqui? O que é que a gente precisa fazer? O que é que a gente precisa enxergar além? Então, na hora que a gente coloca o outro como pessoa e a gente apenas procura ver qual é o potencial de cada indivíduo, qual é o talento de cada indivíduo que ele tem para oferecer, essa questão de gênero e de sexo, ela desaparece. Mas na hora que a gente pensa que uma mulher está grávida na sociedade, a primeira coisa que se pergunta é homem ou mulher. E aí já se tem todo um script social que é esperado de como homens e mulheres devem agir. Aí a gente vê que a gente precisa mudar muita coisa. Então, a gente tem uma empresa que ela tem a diversidade, que é o percentual mais equiparado para todas essas representatividades populacionais. E uma inclusão, que é você realmente propiciar um ambiente respeitoso, inclusivo, acolhedor e que aceite aquele colaborador com toda a contribuição, com todo o pacote que cada um de nós somos. Aí sim, isso que é considerado ter inclusão. Por quê? Porque a empresa ela vai começar a entender melhor toda essa multiplicidade, tá, de riqueza cultural e populacional que a gente tem no nosso país e em todos os demais países. Porque hoje, com globalização, as fronteiras praticamente não tem mais fronteira geográfica. As pessoas elas podem circular livremente. Vamos falar agora em números, que eu acho que os números eles representam muito quando a gente fala de negócios, a gente tem que pensar em números, tá? Tem uma pesquisa das Nações Unidas de 2017 que fala que se houvesse mais equidade de gênero, de 2017 a 2025, a nível global, a gente teria um incremento na economia. Então, uma pesquisa recente do ano passado, eu não lembro se agora é 20 ou 21, da McKinsey aqui no Brasil, que fala que se houvesse mais equidade de gênero no Brasil, a gente teria um incremento de 30% do PIB, ou de 850 bilhões de dólares na nossa economia, tá? Vou trazer mais dados. As mulheres produzem 66% de tudo no mundo, tá? Só que detalhe, quando a gente pensa quanto elas recebem 10%. E elas só são donas de 1 a 2% das propriedades quando a gente fala em produção de comida. Então, olha as disparidades. E se a gente pensar no Brasil, as mulheres elas são em torno de 52% da população. Mas na hora que a gente vai para as instâncias sociais de poder, eu penso na questão da política, 90,9% são homens. Na questão econômica das altas hierarquias, 96,5% a 97% são homens. Se a gente pensa nas instituições religiosas, mais de 97% todos os líderes homens. Se a gente pensa no mercado editorial, que é quem pensa tudo que é produzido, o conhecimento que é produzido e que é disseminado, a gente tem uma pesquisa da UNB, que é a Universidade de Brasília, que mostra que de 2014 para 50 anos antes, mais de 70% de todas as grandes editoras do país publicaram livros escritos por homens, tá? E quando a gente pensa também no mercado de comunicação, dos grandes conglomerados de comunicação e entretenimento no mundo, que você pensa em Apple e Amazon, em Google e Facebook, etc., todos são geridos, os cabeças são homens. Tá? Então, o que é que isso quer dizer? Que na nossa sociedade, ainda ocidental, os homens, e sobretudo o Brasil, eles ainda são o quê? Estruturados, educados, socializados, para eles serem o quê? Mandarem, para eles serem os provedores, para eles serem os gestores, para eles serem os manda-chuvas. Então, o que é que, como sociedade, nós estamos criando para os homens? Trazendo aqui para o Brasil, os homens eles são estruturados a partir de 4 pilares. Primeiro, ser homem é não ser mulher ou refutar o que é o feminino. Ser homem é você ter virilidade laboral, é você ser provedor, é você mostrar que você é capaz de se manter e manter uma família. Ser homem é você ter uma virilidade também sexual, dissociada de afeto. E ser homem é você ter uma virilidade física, você tem que ser forte e você tem que geralmente resolver as suas dificuldades e os seus conflitos na agressividade, mostrando quem manda. Então essas são as ferramentas sociais que nós, enquanto sociedade, estamos fornecendo para os nossos homens. E aí eu pergunto, eles estão sendo bem-sucedidos usando essas ferramentas? Quando a gente pensa na realidade do Brasil, o Brasil está entre os 10 países mais desiguais do mundo. E a gente está entre os países mais violentos do mundo, tá? E quando a gente pensa nesse cenário, o que é que isso vem à mente? As principais instâncias sociais de poder são geridas por homens. E a gente é um dos países mais desiguais. E a gente é um dos países mais violentos, porque os homens não têm permissão para sentir.
mas eles têm permissão para ter virilidade laboral, sexual, física e refutar tudo que é relacionado ao feminino. E eles colocaram como carimbo do feminino a questão da afetividade, a questão do sentimento, e a empatia vem daí. Então como é que eu vou ter empatia com as minorias se eu não tenho permissão para sentir? Então tem muitas coisas que a gente precisa reformular na nossa sociedade. Então quando a gente traz para dentro das organizações uma visão de como socialmente homens e mulheres são estruturados, e as mulheres, apesar de nós, eu ser mulher, quem está trabalhando aqui comigo me filmando é mulher, tá? A gente está avançando no mercado de trabalho. Hoje as mulheres, 19% das mulheres e pouquinho têm cursos universitários, enquanto os homens 15,4%. Então a diferença é de quase 4% percentual. Mesmo assim, quando a gente fala em representatividade nas organizações, as mulheres ainda são muito minoria e ganham muito menos. As mulheres em alto escalão ganham entre 22% e 38% a menos que os homens desempenhando a mesma função. E as mulheres até 12 meses, quando elas voltam da licença maternidade, elas são demitidas. E quando eu começo a conversar com mulheres que já são mães, sabe o que elas respondem? Hoje eu rendo muito mais, porque eu faço o trabalho que eu fazia antes em menos tempo, porque eu preciso cuidar da minha criança, então eu tenho que ser mais eficiente. Só que o mercado de trabalho não dá chance para as mulheres mostrarem esse resultado. Só que as mulheres são responsáveis pelo movimento da economia global, pelo movimento de 20 trilhões de dólares de tudo que é consumido no mundo. E aí eu pergunto para vocês, já imaginaram? Se as mulheres ganharem mais e ocuparem mais espaço, quanto é que essas mulheres vão consumir, as empresas vão ter que crescer. Existe um outro ponto que é uma preocupação muito grande do masculino, que é muito criado e subjetivizado, digamos, socializado dentro da competição, e a competição é importante para a vida e para os negócios, só que fora da empresa. Então, dentro da empresa, quanto mais colaboração a gente tem, já ficou comprovado que aumenta a produtividade, aumenta a eficiência, aumenta o lucro. Se aumenta o lucro, tem que contratar mais gente. Vai contratar mais quem? Mulheres. Então, para mulheres entrarem no mercado de trabalho, ou as minorias subrepresentadas, não se precisa demitir homens. A gente precisa trabalhar somando os potenciais de cada um. E aí, trazendo os exemplos para o dia a dia do que a gente pode pensar, dessa questão das minorias subrepresentadas versus lucratividade, versus produtividade, versus resultado, versus crescimento, que é o que todo negócio quer, tá? E ter uma boa também imagem no mercado de trabalho e conseguir conversar com todos os seus públicos. Quanto mais eu conseguir conversar com essa riqueza de público que existe na nossa sociedade, melhor, mais chance eu tenho de ser uma empresa exitosa, uma organização lucrativa. O que é que isso quer dizer pra gente? Ou seja, eu tive PCDs surdos que tiveram um rendimento de 30% a mais. Outra coisa, ter visão de negócio. Um tempo atrás, eu me lembro que uma empresa do Rio, eu entrei em contato por indicação de um amigo, ela vinha para aqui, para o meu estado, eu moro num outro estado diferente do Rio, e eu simplesmente, quando vi o potencial do negócio, eu falei, eu vou entrar em contato com as sócias. Entrei em contato, fiz uma visita à organização, e ela estava em dúvida se ela ia começar um negócio no nosso estado, ou se ela ia começar um negócio em outro estado. E ela falou assim, porque o meu público são pessoas, ela tinha um público para um produto voltado para cabelo, um produto caseiro que ela desenvolveu e que cresceu muito no Rio de Janeiro, se tornou uma empresa muito top, e aí simplesmente ela falou assim, o meu público são pessoas de cabelo, são pessoas negras de cabelo encaracolado. Aí eu falei, você está enganada. O seu público são pessoas de cabelo crespo, porque pessoas brancas também têm cabelo encaracolado. Ela parou, me olhou. Eu falei, o levantamento que você contratou aqui no meu estado, na minha cidade, foi equivocado. Essa pessoa levantou para você 1.000 e poucos salões, eu digo a você que aqui tem mais de 5.000. E 85% da população do meu estado é negra. E cerca de 95% tem cabelo crespo. Ela abriu os olhos para mim e falou, meu Deus, eu não tinha pensado nisso. Então a gente, enquanto empresária, enquanto empreendedora, a gente tem que ampliar a nossa visão de negócio. Para, inclusive, o que é que a gente não está conseguindo ver. Por isso que é importante a gente ter essa diversidade de olhares, para irem além dessa visão que a gente tem, para representar essa multiplicidade que acontece ao nosso redor. E tem uma outra organização também, que é hoje uma das grandes organizações, de entregas do Brasil, que ela surgiu, eu assisti uma palestra, inclusive aqui no Sebrae, de um dos donos dessa empresa, de um dos fundadores dessa empresa, num grande evento que teve aqui na minha cidade. E aí ele falou assim, olha que coisa interessante. Ele dizendo que no início era ele que cuidava de tudo, que administrava a empresa, que hoje é uma das maiores, gente, de entregas no Brasil, que ele administrava tudo com uma planilha de Excel. Então todo mundo começa pequena, quer dizer, a maioria, a gente está aqui falando de micro e pequena empresa, que é a realidade do Sebrae. Então a maioria das pessoas começa pequeno e cresce, mas a gente tem que ter a mentalidade de que a gente tem que ser profissional desde o início, porque não existe mais espaço para amadorismo no mundo dos negócios. Então para isso a gente tem o Sebrae aqui, para poder dar consultoria. Eu já tenho uma relação com o Sebrae de mais de 20 anos, aprendo muito, é muita troca, tá? Já cresci muito no meu negócio, já estou abrindo um outro negócio agora com uma visão muito mais expandida. Então fiquem ligados e fiquem atentos a quem é que pode realmente ajudar a gente, quem
quem tem expertise em tecnologias, ferramentas, tá? Além de informação e suporte, tá? De mentorias especializadas com quem já tem sucesso para nos ajudar. E esse empresário, ele estava contando que no início ele fazia meio que a divulgação toda no WhatsApp e que um belo dia ele mandou uma mensagem para alguma pessoa divulgando um produto e era uma mulher e ela falou assim: deixa eu fazer uma pergunta. Se eu precisar que vocês marquem para mim, comprem um negócio no mercado para mim, vocês podem comprar? Ele falou assim: podemos, nunca pensamos isso, nosso negócio inicial era só entrega de alimentação. Aí ele fez a seguinte pergunta a ela: posso te fazer uma pergunta também? Ela falou assim: pode. Por que você quer que alguém vá no mercado para você? Ela falou assim: porque eu acabei de ser mãe. Eu não tenho vida nos primeiros 3, 6 meses, eu não tenho tempo nem de sair de casa. Então eu não tenho quem vá no mercado comprar as coisas pra mim. Ele falou assim: nossa, eu como homem não tinha pensado nisso. Aí virou e fez assim: podemos, vamos fazer essa compra pra você. E aí ele perguntou pra ela: você tem outras amigas que acabaram de ser mães? Porque geralmente as pessoas que são mães, elas formam grupos de mães. Ela fez assim: tenho. Eu, por sinal, tenho um grupo com 200 amigas. Ele falou assim: se eu te mandar um voucher de desconto, você pode socializar com elas? Ela fez na hora. Detalhe: bombou em compras. E ele viu que esse era um nicho de negócio, que foi o que ele deu a escalabilidade dele, que ele começou a crescer e que a empresa, que era uma empresa de entrega de comidas, virou uma empresa de entrega de tudo. Inclusive de entrega de recado, entrega de carta, entrega de tudo, gente. Então, olha como como é bom a gente ter times diversos, porque vai trazer uma multiplicidade de experiências, de visões e de vivências para o nosso negócio. E é o que todos nós queremos e, sobretudo, sendo pequenos e microempreendedores, é o que nós precisamos ter êxito na vida e no bolso. Para os empreendedores e empreendedoras que gostaram desse conteúdo e quiserem se aprofundar mais, saber mais informação especializada, a gente deixou um conteúdo com um link aqui no descritivo desse vídeo. E se você gostou desse conteúdo e achou que ele te ajudou em algum nível, em alguma forma, a ampliar seus horizontes, compartilhe esse vídeo. Não fique com ele só para você. Nós, empreendedores, temos que ter uma mente próspera e compartilhar aquilo que é bom com mais pessoas para que a gente possa crescer cada vez mais no nosso mercado e na nossa vida. Um abraço, lembre de dar o seu like, de se inscrever no canal e de curtir esse vídeo se você gostou e ativar as notificações. Um abraço e até mais! Quais são os desafios e oportunidades que as organizações têm pela frente para... Volta. Você vai saber aqui nesse vídeo. Fica com a gente. Fica comigo. Você considera que o mercado atual representa... Não, mercado de trabalho. Seja bem-vindo a Sebrae... Fundadora da empresa Cabeça de Homem, a Revolução do Masculino, uma organização que trabalha com equidade de gênero, saúde mental... não é saúde, é bem-estar. Seja bem-vinda, bem-vindo, bem-vinde ao Sebrae Talks, o canal do YouTube... Tá? Então a gente tem uma equipe... Não. No descritivo do... Não. Vai eu, no descritivo...